Boa tarde, meu quinto ano. Aula de hoje, Ciências. Na aula de Ciências de hoje, nós vamos lá para a página 206. Vamos pegar aí, por favor, o nosso módulo 4. Nosso módulo 4, nós vamos falar de campo magnético. Campo magnético. Em uma aula sobre ímãs, a professora de Mariana apoiou uma folha de papel sobre 2 livros. Ela também desfiou e cortou uma lã de aço em pequenos pedaços, espalhando-os sobre toda a folha de papel. Em seguida, a professora pediu aos alunos que colocassem um ímã em forma de barra embaixo da folha de papel, bem no centro. Veja abaixo o que aconteceu com os pedaços de lã de aço. Aí na pergunta, o que ocorreu com os pedaços de lã de aço quando o ímã foi colocado embaixo da folha de papel, né? O ímã atraiu o quê? Os pedaços de lã de aço, fazendo com que eles mudassem de quê? De posição. Ao observar o resultado aí da atividade que a professora fez com a Mariana, possivelmente você percebeu que os pedaços de lã de aço formaram um desenho quando o ímã foi aproximado, lá no centro da folha de papel. Esse desenho aí, ele mostra a região de atuação do ímã ao seu redor, que se chama o quê? O campo magnético. Vamos para a página 207. Já aí na página 207, a gente vai falar de campo magnético terrestre, Entre os séculos XV e XVII, na época das grandes navegações, alguns países da Europa eles desenvolveram o quê? E se aperfeiçoaram em técnicas de navegação, que possibilitavam viagens cada vez mais longas, As grandes navegações proporcionaram, aos europeus a abertura de novas rotas comerciais. Dessas viagens, novos territórios eles passaram, assim como o Brasil, como você vê aí na imagem. As longas viagens marítimas, exigiam o quê? Vários conhecimentos da tripulação, como de técnicas de orientação geográfica. Um dos instrumentos, de orientação geográfica muito utilizados naquela época das grandes navegações era a bússola, que tem uma agulha magnetizada que se mantém alinhada na direção norte-sul geográfica da Terra. A agulha da bússola alinhada na direção norte-sul geográfica é a influência do campo magnético terrestre. A Terra, ela possui um grande campo magnético, como se existisse um grande ímã ao seu redor. Esse campo magnético, ele influencia a posição da agulha, implantada na bússola, mantendo alinhada aproximadamente na mesma direção. Aí na página 208, a gente fala dos animais e o campo magnético terrestre. Alguns animais percorrem longas distâncias. Você sabe como eles se orientam geograficamente no ambiente? O campo magnético da Terra é considerado um dos mais importantes meios de orientação geográfica para muitos animais, como os morcegos, tartarugas marinhas e até mesmo algumas borboletas e algumas bactérias. Até o momento, não se sabe ao certo como esse mecanismo funciona. No entanto, sabe-se que esses animais possuem pequenos cristais de magnetita no corpo, que funcionam como uma bússola. As tartarugas marinhas, por exemplo, fazem ninhos de areias das praias onde botam seus ovos. Após o nascimento, os filhotes vão para o mar e iniciam uma longa jornada em mar aberto, em busca de alimento e de condições adequadas ao seu desenvolvimento. No mar, as tartarugas percorrem milhares de quilômetros,
quando atingem fase adulta, elas são capazes de retornar ao seu local onde nasceram para reproduzir. Como isso é possível, né? A presença da magnetita no corpo desses animais permite que eles identifiquem algumas características do campo magnético da Terra. Estas, por sua vez, auxiliam na orientação geográfica do animal. Aqui você está vendo a imagem da tartaruga marinha cabeçuda nadando em mar aberto, né? Os filhotes da tartaruga marinha cabeçuda nadando em direção ao mar. No 210 a gente fala aí do eletroímã. Ao iniciar a aula de Ciências da Natureza, a professora de Carlos disse que a turma iria construir um dispositivo bem interessante. Para esta aula, ela entregou aos alunos um pedaço de fio condutor de 1,5 m de comprimento, um prego, fita adesiva, uma pilha e clipes de metal. Veja como os alunos montaram o dispositivo. Então, aí na 1, você vê aí a Cíntia, né? A Cíntia, ela enrolou o fio condutor ao redor do prego, deixando livre cerca de 15 centímetros de cada extremidade. Ela fixou o fio no prego com fita adesiva. Na 2, em seguida, você vê a Joana e Mateus fixaram parte desencapada de uma das extremidades, livres do fio, em um dos polos da pilha. Para isso, utilizaram fita adesiva. E aí no 3, né, com o dispositivo montado, Carlos encostou a outra extremidade livre do fio no outro polo da pilha. Em seguida, ele aproximou o dispositivo dos clipes metálicos. Todos do grupo observaram o que aconteceu. O dispositivo que Carlos e seus colegas montaram chama-se eletroímã. Esse dispositivo, ele se comporta como um ímã, quando uma corrente elétrica percorre o seu fio condutor. A corrente elétrica, né, ela surge quando o fio condutor do eletroímã é conectado a um gerador elétrico. Um dos efeitos dessa corrente é o surgimento de um campo magnético ao redor de quem? Do fio condutor. Ao desconectar o fio elétrico, né, do gerador, a corrente elétrica ela cessa e o eletroímã ele perde suas propriedades magnéticas. Assim, diferentemente de um ímã, as propriedades magnéticas de um eletroímã não são permanentes, né? O eletroímã ele possui diversas aplicações, podendo ser usado em campainhas, em alguns eletrodomésticos, em fechaduras elétricas. O funcionamento de um eletroímã nos mostra o quê? Que existe uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. Essa relação ela foi observada em 1820 pelo cientista Hans Christian, né? Ele é um dinamarquês que nasceu em 1777 e veio a óbito em 1851. Ele percebeu que a agulha de uma bússola ela mudava de posição quando ela estava próxima de um fio condutor, percorrido por quê? Por uma corrente elétrica. Ele concluiu que esse magnetismo é a área da física, né, que estuda essa relação entre o campo magnético e o eletromagnetismo. A tia vai deixar aí atividade para vocês fixarem esse conteúdo. Qualquer dúvida, vai lá no privado da tia Joelma, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e se cuidem.